Oi, leitores! Meu nome é Bárbara e sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. Hoje eu vou trazer a resenha de um dos mais famosos da literatura nacional e foi publicado no ano de 1899 por Machado de Assis. E essa com certeza é a obra mais importante, digamos assim, em quesito de fama, da carreira dele. Dom Casmurro é um livro da fase realista de Machado de Assis, porque, para quem não sabe, ele teve uma fase do romantismo e depois ele passou para o realismo. Foi o momento em que ele meio que amadureceu sua escrita e foi a escola literária que ele meio que se adaptou mais. Dentro do realismo, só para lembrar aqui, nós temos como característica principal o retrato da sociedade, tal como ela é, só que através de uma visão tanto mais elitizada. Os personagens normalmente são pessoas da burguesia. E aqui em Dom Casmurro não é diferente. Para introduzir, eu vou primeiro falar sobre os personagens principais, que são a famosa Capitu, Maria Capitolina Santiago. Ela vem a ser a esposa do protagonista, que é o Bentinho, no futuro. Nós temos a mãe do Bentinho. O Bentinho, gente, é o Dom Casmurro, que o título do livro traz. Ele é chamado de Dom Casmurro como um apelido pejorativo, porque ele vai ser considerado como uma pessoa chata. Dona Glória é a mãe de Bentinho. Ela era uma senhora viúva e muito rica. E nós temos 3 pessoas que vão morar na mesma casa que Dona Glória e Bentinho durante a infância deste, que são José Dias, um médico que era bem esperto. Aí tinham mais 2 pessoas que tinham parentesco com a Dona Glória. No caso, o tio Cosme, que é o irmão da Dona Glória, e a prima Justina, que, como o nome já diz, né, é a tia. É a prima da Dona Glória. Então, introdução feita, vamos lá pro enredo. Aqui em um casarão, nós encontramos uma senhora muito elegante, com muitas posses, que tinha um filho que ela cuidava com muito amor. E o Bentinho, a história narra ele como fruto de uma promessa, em que a Dona Glória iria entregar ele para uma vida religiosa no futuro. E assim o Bentinho, lá na sua infância, tem uma vizinha que é a Capitu. Capitu sempre retratada como uma menina esperta, uma menina sagaz, nesse quesito de visão das coisas. E também ela era bem assim espertinha no sentido negativo também. Não é só a questão de ser uma pessoa observadora, mas ela também se utilizava dessa inteligência dela para aprontar, digamos assim. Então Bentinho vive com essa vizinha que tinha um poder aquisitivo menor do que ele e eles se viam com constância e brincavam sempre, aquela coisa de infância. Até que o tempo vai passando, eles começam a adentrar a adolescência e eles começam a se apaixonar, Bentinho e Capitu. Só que tem uma coisa, o Bentinho, quando ele cresce um pouco, ele deve ser mandado para o seminário, deve estudar para seguir uma carreira de padre. E então ele até vai, só que lá ele conhece um melhor amigo, que é o Escobar, que vai ser um alvo de grande polêmica mais pra frente, vou já falar. E enquanto o Bentinho tá lá no seminário, a Capitu fica mexendo os pauzinhos para que ela, juntamente com o José Dias, consigam tirar o Bentinho do seminário. No fim das contas, a Capitu se aproxima da Dona Glória e tal, com todo aquele jeitinho dela, e o Bentinho acaba saindo do seminário. O Bentinho vai estudar, entra na universidade, vira advogado. E no futuro se casa com a Capitu. Aí nós encontramos, nesse cenário da história, Capitu com Bentinho e o Escobar com a sua esposa. Ele também se casa e ele é melhor amigo do Bentinho. E aí esses casais têm uma relação muito próxima entre si. E a esposa do Escobar se chama Chança, de Bentinho. E Capitu nasce Ezequiel, uma criança que vai causar muitas intrigas na mente do Bentinho. Por quê? Porque ele começa a desconfiar da sua esposa, de que ela traiu ele com seu melhor amigo Escobar. E essa criança é descrita no livro como muito parecida com Escobar. Além disso,
Mais pra frente, ocorre um episódio em que o Escobar falece, ele vem a falecer afogado. E aí a Capitu chora nesse momento, e esse choro desperta curiosidade no Bentinho e ele começa a ficar profundamente enciumado. E o próprio Bentinho admitiu, o livro todo é narrado em primeira pessoa, cabe mencionar isso. Então, do começo ao fim, é a perspectiva do Bentinho. Ele vai começar a falar que ele é ciumento, que ele realmente era uma pessoa ciumenta. E então, acaba que com o tempo, ele vai se afastando desse Ezequiel. Eu não vou falar como a história vai chegar ao fim, mas existe aquele dilema muito grande, aquela dúvida que levanta muitos questionamentos, né, entre a gente que é leitor, que é se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Alguns dizem que sim, e aí tem seus argumentos para isso, e alguns dizem que não, e tem seus argumentos para isso. Porque afinal o livro não vai dizer Capitu traiu o Bentinho, ou então Capitu não traiu o Bentinho. É o tempo todo essa dúvida. E eu sou do time que Capitu não traiu o Bentinho. Por que que eu acho isso? Porque, como eu já mencionei, o livro é todo narrado em primeira pessoa. É uma pessoa, no caso, o Bentinho, falando tudo de acordo com a visão dele da situação. Em nenhum momento a Capitu tem um momento de fala, digamos assim. É tudo de acordo com a perspectiva do Bentinho. E ele mesmo disse que era ciumento, ele mesmo falou, admitiu no livro que era uma pessoa ciumenta. E a gente sabe que o ciúme muitas vezes distorce a realidade, assim, dentro da mente da gente. Faz com que a gente comece a ver coisas que na verdade não são bem assim, na verdade não existem, são mais criação da nossa mente. E além disso, a única pessoa que a gente tem certeza que no livro fala traiu é o próprio Bentinho. O Bentinho trai a Capitu com a esposa do melhor amigo dele, a Sancha. Então, assim, eu não acho que a Capitu seja santa, realmente. Como eu disse, ela é bem espertinha. Só que eu acho que, na verdade, o grande vilão nesse aspecto conjugal é o Bentinho. Dos livros de Machado de Assis que eu já li, esse que foi o melhor, foi o que mais me prendeu. Assim, não é uma leitura totalmente cheia de altos e baixos, totalmente cheia de coisas que vão te deixar muito fixado naquilo, só que eu não posso negar que que é uma obra muito bem escrita. Machado de Assis, por muitos, é considerado o maior escritor brasileiro. E existem alguns ainda mais radicais que dizem que ele não era tão realista assim, digamos assim. Ele, na verdade, tinha sua própria escola literária, do tanto que ele era único, do tanto que ele tinha uma personalidade na escrita. E eu confesso que a escrita dele é, assim, muito rica. Ele tem uma ironia, assim, tão elegante, que fica tão nas entrelinhas, sabe? O modo como ele descreve muitas coisas. Quando ele vai falar sobre cemitérios ou amigos que morreram, eu não lembro muito bem, eu não tinha percebido que estava falando sobre isso, do tanto que era figurada a linguagem dele. Foi um amigo meu que me falou e eu percebi, nossa, faz todo sentido. E depois eu li em algum lugar. Então, eu super indico, vale a pena conhecer a obra de Machado de Assis, conhecer esse nome tão grande, de tanto peso para a nossa literatura brasileira. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir. Se gostaram do vídeo de hoje, cliquem no gostei aqui embaixo, comentem, deixem a opinião de vocês acerca desse livro, acerca dessa leitura, caso já tenham feito, ou se estão querendo fazer, enfim, vou ter o maior prazer de responder. Ativem o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser notificados. Recados dados, muito obrigada pela atenção e tchau, tchau. Gente, eu percebi depois que desfocou de novo alguns minutos, e eu gravei esse vídeo 3 vezes. Vocês podem ter certeza que esse aqui ainda foi o melhor, porque um cortou metade da minha testa, o outro eu fiquei falando não sei quanto tempo atrás da câmera e gravou uns 5 segundos. Então me desculpem pelo que aconteceu, eu espero que isso não tenha atrapalhado vocês ao assistir esse vídeo, tá? Muitíssimo obrigada pela atenção mais uma vez. Beijo.